Então, finalmente, a gente tenta chegar em alguma coisa quântica, certo? Então, um sistema quântico, por natureza, é a luz, né? Isso foi, na verdade, um dos lugares onde a mecânica quântica começou. Foram problemas com a análise de como funcionava a luz, né? Há mais de um século atrás. Então, a gente pode fazer essa experiência com luz, né? Então, a experiência com luz é assim. Aqui você põe uma lanterna. Se você quiser, você pode escolher uma lanterna muito bem feita, certo? Que emite só um fóton de cada vez. Um fóton é o mínimo de luz que você pode emitir, é uma partículazinha de luz. Então essa lanterna está emitindo muito pouca luz, um fóton de cada vez. Aqui você tem essas duas fendas, que você pode tampar ou deixar abertas. E aqui você tem detetores. No caso da metralhadora, eram caixinhas de areia. No caso da onda, eram boias. Esses detetores são fotodetetores, é um aparelhinho que faz um clique quando chega um fóton. Existem aparelhos tão sensíveis assim. O olho humano, na verdade, é bastante sensível para isso. Então vamos fazer a experiência agora, as 3 experiências, né? Primeira experiência, você bloqueia aqui, os fótons passam, tem que passar pela de cima, porque aqui você não está deixando eles passarem. Quando você vai olhar quais foram os detetores que clicaram, indicando a chegada do fóton, você vê que esses aqui de cima clicaram mais do que os de baixo, certo? Então isso aí é muito parecido com as balas, né, de metralhadora. Porque elas realmente chegam aqui, não chega meio fóton nunca, tá? A luz é toda decomposta em fótons, em pacotezinhos, né? E eles chegam com mais frequência aqui em cima do que aqui embaixo, com uma probabilidade maior em cima do que embaixo. Se você tampa de cima, acontece a mesma coisa, mas claro, com uma concentração maior nos detetores de baixo, né? Então isso aqui é uma figura que é indistinguível do que a gente tinha visto com as balas de metralhadora, né? O interessante acontece quando você deixa as duas fendas abertas. Então, reparem bem nessa terceira figura, né? Essa terceira figura está me dizendo onde chegam mais fótons e onde chegam menos fótons quando as duas fendas estão abertas. Então, aconteceu uma coisa muito estranha. Olha só. Aqui, por exemplo, esse fotodetetor. Se a fenda de cima estivesse aberta, chegariam 3 fótons. Se a fenda de baixo estivesse aberta, chegariam 4, porque está mais perto da fenda de baixo, né? Só que com as duas fendas abertas, ao invés de chegarem 7 fótons, que era o que a gente esperaria com uma bala de metralhadora, chega um só. Certo? Só chega um fóton. E nesse lugar aqui, por exemplo, onde você tem muitos fótons chegando, a gente tem poucos fótons que chegam de uma fenda, poucos de outra, mas tem muitos que chegam quando as duas estão abertas. Certo? Então, essa curvinha que eu coloquei aqui por cima do número de fótons que chega é para orientar o nosso olho e ver que onde está chegando mais fótons e onde está chegando menos fótons está sendo modulado, ou seja, está sendo controlado por uma curva que é igualzinha àquela curva de interferência de água, né? Então, essa situação é muito estranha. Por quê? Os fótons se comportam como balas de metralhadora porque eles chegam definitivamente, ou chegam aqui ou chegam ali. Não é que nem uma onda que chega em todos os detetores ao mesmo tempo, né? Então, os fótons têm essa característica de pedrinhas, de balinhas, de coisas que a gente conhece. São descritos pela física clássica. Mas, por outro lado, quando você tem duas fendas aqui, 2 lugares por onde os fótons podem passar, eles decidem onde chegar, é uma maneira de você dizer, certo? De maneira muito diferente do que eles fazem com uma fenda separadamente da outra fenda. Então, assim, uma maneira de descrever isso é como se houvesse uma onda aqui, por isso que tem esse desenho parecido com as ondas de água. Essa onda vai decidir onde os fótons vão chegar, certo? Essa onda, digamos, dá para os fótons essa informação, onde tem que chegar muitos fótons e onde tem que chegar poucos fótons. E aí os fótons chegam lá como se fossem pedrinhas, mas seguindo as probabilidades de chegar muito ou de chegar pouco, dadas por essa onda, certo? Essa é uma maneira de analisar essa situação, né? Mas é uma situação muito estranha, porque você está misturando isso, que é uma coisa ondulatória, com o fato dos fótons chegarem um por um, que nem uma bala de metralhadora. Então, como é que a gente descreve isso? A gente está vendo que a detecção dos fótons é feita como partículas, ou seja, eles chegam ou não chegam, sim ou não. Mas esse miolo aqui, essa parte entre as fendas até chegar nos detetores, nessa parte, os fótons têm que ter uma descrição como uma onda, porque se não tivesse a descrição como uma onda, não tem como você explicar essas ondulações aqui na probabilidade dos fótons chegarem em lugares diferentes. Certo? Então, um jeito de a gente fazer essa descrição da mecânica quântica é imaginar que existe uma onda que tem uma altura h, só que a altura h, ao invés de ser a altura da água, acima do nível médio do mar, é uma amplitude, uma altura,
de probabilidade. De maneira que esse H é uma coisa abstrata, né? É uma onda de probabilidade que você não vê, né? Mas você vê uma manifestação dela, por quê? Essa onda de probabilidade, a probabilidade de você detectar o fóton em cada lugar vai ser proporcional à intensidade dessa onda, que nesse caso é a altura ao quadrado, certo? Então a onda é como se aqui tivesse realmente uma onda de água, mas não é de água, é uma coisa abstrata. Vai dizer para você onde as coisas podem chegar, onde os fótons podem chegar. E onde eles vão chegar depende não da altura da onda em cada ponto, mas sim da altura ao quadrado. Então isso é importante porque você pode ter essa onda de probabilidade passando pelas duas fendas ao mesmo tempo, como uma onda de água faz, interferindo consigo mesmo naquelas figuras da ondulatória da água, e essa interferência possibilita que você tenha lugares onde os fótons vão chegar com grande probabilidade e lugares onde eles vão chegar com uma probabilidade muito pequena. Certo? Então, essa descrição de objetos como fótons, usando uma onda de probabilidade, tá? Uma amplitude de probabilidade que você tem que levar ao quadrado para encontrar uma probabilidade, é a novidade que a mecânica quântica introduziu. Certo? É o único jeito que você tem de fazer sentido de uma coisa que chega sim ou não em cada detetor, chega um pacotezinho completo, mas ao mesmo tempo, se ele vai chegar ou não, ou seja, a probabilidade dele chegar em cada ponto, tem que ser determinado pelo que está acontecendo nesse espaço todo, em particular pelo que está acontecendo, pelas duas fendas estarem abertas ou não. Né? Se tem duas fendas abertas ou uma fenda só, o comportamento é bem diferente. Porque o comportamento de ondas, quando tem uma fenda aberta ou duas, é bastante diferente, e essas ondas de probabilidade sentem isso. A gente pode fazer essa experiência, se vocês acham assim, isso talvez seja uma coisa de ótica, né? Tem a ver com luz. Né? De repente, quando você fizer essa experiência com outros objetos, com elétrons, por exemplo, você não vai ter o mesmo efeito. Então isso aqui é uma experiência que foi feita com elétrons. Okay? Foi feita com fótons e foi feita com elétrons. Com elétrons foi feita pela primeira vez na década de 80. Você tem uma espécie de lâmpada que emite elétrons. É um filamento aquecido que emite elétrons. Você pode emitir um elétron de cada vez também. Os elétrons passam por aqui, eu não vou nem dizer se eles passam por uma fenda ou pela outra, certo? Eles simplesmente se propagam. Você não está olhando, você não sabe. Mas você sabe que eles chegam aqui. Isso aqui é uma tela detetora de elétrons, do jeito que um monitor de raio catódico ou uma televisão antiga detecta elétrons, certo? O elétron chega e acende uma luzinha, indicando que o elétron chegou. Então, se você tampa essa fenda, eles chegam mais por aqui, né? Como você espera com uma bala de metralhadora. Tampando aqui, eles chegam mais por aqui. E quando você abre as duas fendas, eles chegam dessa forma. Certo? Então, um elétron, que não é um fóton, é uma partícula mesmo, com massa, né, que faz parte de todos os átomos que a gente conhece, se comporta dessa mesma forma que os fótons. Certo? Ou seja, existe uma espécie de onda que passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, interfere consigo mesmo aqui no meio e que vai dizer onde é que os elétrons têm que chegar com mais probabilidade, onde é que eles têm que chegar com menos probabilidade. Certo? Então isso é bem curioso. Esse tipo de interferência, essa descrição de onda entre a emissão de uma partícula e a detecção da partícula, é uma coisa que acontece com tudo em mecânica quântica. Todas as partículas são descritas como onda. Certo? E essa onda vai dizer para a gente quais são as medidas que você pode fazer em um sistema geral. Não precisa ser um elétron, pode ser um átomo, uma molécula. Certo? Isso é geral, bastante geral. E por ser uma onda, ela pode interferir consigo mesma e dar origem a essas oscilações na probabilidade das coisas acontecerem.